Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia e nesse vídeo eu vou fazer as análises dos jogos de volta das oitavas de final da Champions League, jogos dessa terça-feira, dia 17 de março de 2026. Vocês acompanharam junto comigo as partidas de ida e agora para os jogos da volta também estaremos fazendo aí uma live aqui no canal para acompanhar esses jogos. Então já convido você aí que não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você vai receber uma notificação tão logo eu entrar em live para fazer esses jogos aqui amanhã, um pouquinho antes das 17 horas eu já vou estar online para a gente fazer esses jogos juntos por aqui, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like aqui nesse vídeo, dá essa moral aí para ajudar o nosso conteúdo a continuar a crescer, beleza? Bom, falando dos jogos aqui às 14h45, a gente já tem aqui Sporting e Bodo Glimt. O Bodo Glimt venceu a primeira partida lá na Noruega por 3-0 e vem fazendo uma campanha histórica. É a primeira participação do Bodo na Champions League e já tem aí uma campanha para se orgulhar. Tem tudo para chegar até as quartas de final. Mesmo que perca o jogo por 2 gols de diferença para a equipe do Sporting, o Bodo Glimt classifica para a próxima fase. Então, uma vantagem muito interessante aqui da equipe visitante nesse confronto. Obviamente, isso se traduz nas odds. Aqui a gente tem o Sporting, além de jogar em casa, também a necessidade de ter que fazer gols aqui para reverter um placar de desvantagem. Odd de 1,50 para o Sporting, odd 5 para o Bodo Glimt. Aqui é interessante a gente dar uma olhada nas escalações. Existia a possibilidade aí da gente ter a equipe do Sporting um pouco mais ofensiva do que a gente viu. Um pouco mais ofensiva do que a gente teve no jogo de ida, né? Justamente pela necessidade do time português de buscar por um resultado aqui, ter que fazer pelo menos 3 gols para levar a decisão para os pênaltis, né? Então é bem provável que daqui a pouco o Sporting até coloque mais algum jogador no setor ofensivo, diferente do que foi a escalação no jogo de ida, tá? Mas, basicamente, o que a gente tem de escalação pré-jogo aqui é basicamente a mesma equipe que enfrentou o Bodo Glimt no jogo de ida. Detalhe, dessa vez o Sporting precisa aproveitar suas oportunidades e não pode correr o risco de tomar gol da equipe do Bodo Glimt. O que acontece é o seguinte: a gente viu nos jogos de playoff contra a Inter de Milão, é muito difícil o time que está em desvantagem sair para cima do time do Bodo Glimt e não deixar espaço, não correr risco de tomar gols, tá? Então eu vejo que a possibilidade do time norueguês marcar, mesmo não precisando de gols aqui, talvez marcando um gol ele já obrigaria o Sporting a ter que fazer 5 gols para reverter a decisão, ou seja, é muito gol aí, fica praticamente inviável. Então acredito sim que o time norueguês vai tentar explorar o jogo de contra-ataque e sobretudo as bolas aéreas. O time é muito bom na bola aérea ofensiva, tá? Mesmo assim, naturalmente a gente tem que ficar atento na possibilidade de um back ao Sporting. Se o time do Bodo Glimt optar por fazer um jogo bastante defensivo fora de casa, não é uma característica do time, mas isso pode acontecer devido à boa vantagem que a equipe construiu no jogo de ida, então a gente tem que trabalhar também com essa possibilidade. Gosto bastante do mercado de overgoals, embora a gente tenha uma odd muito, muito amassada aqui abaixo de 1,40. O mercado espera que seja assim um jogo muito movimentado, mas o lay ao Bodo Glimt pode ser interessante caso o time norueguês tenha uma postura mais defensiva, tá? Gosto desse jogo aqui mais para leitura de jogo no ao vivo do que tentar fazer alguma coisa pré-live aqui, ok? Na sequência a gente vai para os jogos das 17 horas. Temos 3 jogos nesse horário aqui. Um deles, Arsenal e Leverkusen. Jogo de ida 1-1. Aqui temos uma partida, um duelo aí, né, bem mais aberto. Tivemos aí um jogo do Arsenal pela Premier League contra... vamos ver aqui. Um jogo da Premier League contra o Everton, que o Arsenal conseguiu vencer por 2-0, marcando os gols no final. Foi um jogo também que exigiu muito fisicamente da equipe londrina aqui nesse último confronto pela Premier League. Então o Arsenal vai agora para essa disputa aqui contra a equipe do Leverkusen, precisando fazer placar em casa para poder classificar. Vai enfrentar o time alemão, que é uma equipe disciplinarmente muito qualificada, né? Uma equipe que tem uma disciplina tática muito interessante.
Destaque aqui para o Patrick Schick, jogador de ataque aqui da equipe do Leverkusen, retornando à titularidade da equipe, é um jogador fundamental nesse esquema de jogo do time alemão. Muito provavelmente a gente vai ter um confronto aqui onde o time do Leverkusen, embora jogue fora de casa, não jogue esperando a equipe do Arsenal. Vai tentar trocar proposta de jogo aí contra a equipe do Arsenal, né? Não vai ser um time completamente reativo aqui, porque sabe que se chamar o Arsenal para cima do seu campo, muito dificilmente não sofrerá gols aqui, porque a equipe do Arsenal, mesmo jogando contra times mais fechados, tem um excelente aproveitamento ofensivo, tá? Então a gente deve prestar bastante atenção nesse jogo aqui, para eventualmente pegar alguma situação aí onde o Leverkusen também queira sair para o jogo. O Leverkusen fez um bom jogo de ida, na minha visão, poderia até ter tido um placar de vitória lá na Alemanha, mas a equipe do Arsenal aqui é uma equipe muito sólida também, uma equipe que passa bastante segurança, e a gente pode ver aqui o segundo tempo da equipe do Arsenal foi muito bom, foi fazer um golzinho de empate lá no final, que deixa o time numa situação muito boa para essa partida da volta dentro do seu estádio em Londres. A odd do Arsenal, no entanto, está mais amassada do que a gente gostaria, né? 1,30 para mim é uma cotação ruim aqui para um jogo que foi empatado na primeira partida, então o jogo da volta eu imaginava aqui a cotação do Arsenal acima de 1,40. Existem vários fatores, né? Que é o bom momento do Arsenal na Premier League, lidera a competição, isso acaba sendo considerado também por quem vai colocar, principalmente para quem vai colocar dinheiro pré-live nesse jogo aqui. A gente tem o fato de ser uma camisa inglesa, tradicional aqui, muito pesada, e que isso também chama muito dinheiro dos traders, dos apostadores que trabalham esses mercados lá na Inglaterra, né? Então a tendência do time inglês jogando em casa ser mais favorito pesa bastante aqui para a gente ter odds um pouco desequilibradas na minha visão, tá? Eu gostaria inclusive de trabalhar a favor do Arsenal, porém com esse preço aqui eu espero um pouco para valorizar um pouco essa odd aqui, levando em consideração que o início de jogo do Arsenal, o primeiro tempo principalmente, pode ser um primeiro tempo muito intenso, de muito volume, mas como o time não está em desvantagem, ou seja, um placar de vitória simples aí classifica o Arsenal para a próxima fase, eu não vejo por que o time do Arsenal ir com tanta pressa e com tanta afobação, né, com tanto volume já nos primeiros minutos para tentar construir o resultado. Acho que o time do Arsenal vai dosar essa situação aí, vai tentar ser superior ao longo do jogo, e aí a gente consegue eventualmente pegar um back ao Arsenal com um preço melhor, tá? Mas gosto bastante sim de uma eventual postura superior da equipe do Arsenal dentro de casa. Depois a gente tem Chelsea e PSG, outro grande jogo na ida. O PSG saiu na frente e o Chelsea buscou, o PSG abriu de novo vantagem, o Chelsea buscou de novo, e aí depois a gente teve o PSG saindo para cima e abrindo 5-2, uma vantagem no placar aí que coloca o Chelsea em bastante dificuldade para o jogo da volta. Se dá para dizer uma pequena vantagem aqui que o Chelsea pode ter é disputar esse jogo dentro do seu estádio, dentro dos seus domínios, lá no Stamford Bridge, onde muito provavelmente vai vender todos os ingressos, mesmo que o time esteja perdendo no agregado aí de 3-0, a torcida deve acreditar bastante, porque é um jogo contra uma grande equipe. O PSG aí recentemente foi o último campeão de Champions League, inclusive, né? Então a gente tem aí uma equipe que tem digamos assim, já um histórico, né, contra o Chelsea. Os dois times disputaram aí o Mundial de Clubes que a gente teve em 2025, né? Chegaram aí na decisão as duas equipes, o Chelsea acabou vencendo. No entanto, a gente teve o PSG vencendo o Mundial de final de ano, né? Aquele Mundial Interclubes ali contra a equipe do Flamengo, né? Então os dois times tiveram aí títulos importantes também na última temporada, e é um enfrentamento aqui de grande nível. O Chelsea conseguiu segurar esse jogo muito parelho contra o PSG em boa parte na primeira partida. No entanto, pro final do segundo tempo ali, houve de fato um desequilíbrio, e a equipe do PSG tem alguns jogadores de extrema qualidade técnica que isso pode fazer diferença. Vai com uma montagem diferente, né? O Kvaratskhelia, que foi reserva no jogo de ida, volta a começar como titular depois de ter feito um grande jogo, entrado no meio da partida no jogo de ida e feito uma atuação
brilhante, né? Volta a ser titular aqui na vaga do Désiré Doué, então a gente vai ter o ataque do PSG com Dembélé, Barcola e Kvaratskhelia, né? João Neves também retornando aqui no meio campo, então a gente tem apenas o Fabian Ruiz, jogador importante aqui do lado do PSG, tá fora, né? Do lado do Chelsea, talvez a gente tenha aqui o Estevão em condição de fazer pelo menos alguns minutos, não deve ser titular, ele já não vinha sendo titular antes da lesão, né? Mas do lado do Chelsea a gente tem aqui um ataque também com Enzo Fernandes, com o Cole Palmer, com o João Pedro e Pedro Neto, então também tem um time ofensivamente muito forte, a equipe do Chelsea. Eu gosto de novo desse confronto para over, a linha do 2,5 tá pagando 1,40, a gente deve ter nesses jogos que teve muitos gols na ida, devem se esperar muitos gols na volta também. Eu acho o mercado de gols talvez a melhor alternativa, foi o mercado que a gente trabalhou no jogo de ida, eu trabalhei lay ao Chelsea no jogo de ida, aliás, peguei back ao PSG, over no segundo tempo e goleada do PSG, 3 entradas que bateram, esse aqui talvez foi o melhor jogo dos jogos de ida das oitavas, foi o jogo onde eu consegui extrair mais cenários interessantes. Espero que no jogo da volta aconteça também, podemos ter gols aqui e talvez uma vitória do Chelsea, equilibrando mais um pouco a situação, porque o PSG com essa larga margem de vantagem aqui, pode se dar o luxo inclusive de deixar o Chelsea ser um pouco mais protagonista nessa partida de volta. Depois, para fechar, a gente tem outro jogo que teve muito gol na ida, 3-0 para o Real Madrid contra o Manchester City. Agora a gente tem City e Real Madrid lá no Etihad Stadium. Um jogo a nível de contexto, né? Bem parecido com Sporting e Bodo Glimt, né, que foi 3-0 na ida. No entanto, aqui a gente não está falando de um novato, de uma equipe recém-chegada na competição. Estamos falando aqui do Manchester City, que foi campeão na edição retrasada da Champions League, e do Real Madrid, que é o maior campeão da competição, se não me engano, com 13 títulos, né? A equipe do Real Madrid é o maior campeão de Champions League na história, muito à frente do segundo colocado. Então, a gente sempre fala, eu falei no outro vídeo, né, no vídeo que eu fiz do jogo de ida, que mesmo o Real Madrid não vivendo um dos seus melhores momentos, né, sem o Mbappé, sem o Bellingham, sem alguns jogadores fundamentais aqui na equipe, não é aconselhável você trabalhar contra o Real Madrid numa Champions League, ainda mais dentro de casa, como foi o contexto do jogo passado. Deu no que deu, o Real Madrid venceu por 3-0, 3 gols do Valverde, uma das melhores atuações recentes aí que a gente viu de um jogador com a camisa de um clube europeu, né? O Valverde fez 3 golaços, né? E com certeza, com a ausência do Mbappé, com a ausência do Bellingham, ele passa a ser um dos protagonistas desse time aqui também. O Vini Júnior também teve uma boa atuação, mas acabou perdendo um pênalti também, né? O Real poderia ter aberto 4-0, inclusive aqui contra o Manchester City. E o City, falando um pouco do time do Guardiola aqui, a gente tem a equipe do Manchester City vivendo uma oscilação importante, tá? Além de ter perdido por 3-0 do Real Madrid no jogo de ida, o time do City empatou 2 jogos aqui pela Premier League e viu o Arsenal se distanciar na liderança da competição. Só para a gente pegar um pouco o contexto aqui, o último jogo foi um empate contra o West Ham em 1-1 e o jogo anterior havia sido um empate contra o Forest, ou seja, Forest é 17º e o West Ham 18º, então 2 times lá da ponta de baixo, e o City perdeu pontos aí e viu o Arsenal disparar na liderança e agora pode sim estar encaminhando aí a sua eliminação da Champions League para a equipe do Real Madrid, tendo perdido por 3-0. É aquele contexto seguinte: é bem provável que o Real Madrid consiga volumar para vencer esse jogo, mas é muito difícil meter tanto gol no Real Madrid sem tomar gol dessa equipe espanhola aqui, que é muito forte mesmo jogando fora de casa. Então a gente tem odd de 1,45 para o Manchester City, odd de 5,50 para o Real Madrid. Acho que a gente até pode cogitar trabalhar um back ao City aqui pela necessidade e pela diferença de placar. Acho que o Real Madrid vai esperar um pouco mais. Porém, se o City estiver cedendo contragolpes aqui, o Real Madrid não vai deixar barato. O Real Madrid vai aproveitar essas oportunidades, como fez no jogo de ida. O time do Real Madrid, inclusive, ele joga melhor
quando joga nesse modelo reativo do que quando tenta atacar seus adversários. Então acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse confronto aqui para tentar pegar o mercado de over goals aqui, cogitando os contra-ataques do Real Madrid, né? Tá pagando 1,40 também, como eu falei para vocês, muito esmagado aqui o over. Ou trabalhar o back ao Manchester City, caso o Real Madrid não esteja conseguindo ou não esteja querendo puxar essa jogada de contra-ataque aí. Beleza? Assim a gente fecha as nossas análises de Champions League. Espero que tenha sido um conteúdo interessante para você. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo. Lembrando sempre, todas as minhas operações na Champions e em outras competições também eu realizo lá no Bolsa de Aposta. Se você não tem uma conta, não perca tempo. Crie sua conta no Bolsa de Aposta clicando no link aqui na descrição do vídeo. Você vai ter uma plataforma com uma usabilidade muito bacana, né? Um software integrado ali dentro da plataforma que te permite fazer trade com a maior agilidade possível, nas melhores cotações do mercado e sem risco de limitação. Então conheça o Bolsa de Aposta, clique no link aqui do vídeo e abra a sua conta. Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Amanhã tem live de Champions League, nos vemos por aí. Valeu!